Amados, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, porque nós sabemos que aprender não ocupa espaço. Quanto mais nós aprendemos, mais nós precisamos buscar para aprimorar o nosso conhecimento e sermos exemplo de bênção na vida das pessoas, para que quando alguém tiver uma dúvida e recorra a nós estamos preparados para sanar essa dúvida. E a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então vamos nós aqui. Lembrando que eu preciso da tua ajuda para ampliar esse canal, para mais pessoas possam desfrutar do que eu e você estamos desfrutando. Amém? Eu quero estar lendo aqui em Lucas, no capítulo 10, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, que nos fala de escolha. E nós somos frutos das nossas escolhas. Se nós escolhermos estudar, nós vamos aprender. E vamos ter a vida facilitada por esses estudos. Principalmente no trabalho. Quem estuda não precisa trabalhar tanto com os braços. Mas nós às vezes nos preocupamos só com a nossa vida material. E hoje nós vamos trazer isso para o campo espiritual. Versículo 38 do capítulo 10, os últimos 5 versículos do capítulo, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixa servir-te só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós somos dependentes inteiramente da misericórdia de Deus, da graça de Deus na nossa vida. Nós sabemos que tudo que diz respeito à nossa vida, e principalmente a nossa vida espiritual, somos dependentes da graça de Deus. Nós estávamos em um mundo que não tinha mais condições de obter salvação. Diz a palavra de Deus que a lei estava falida e estava difícil. E Deus resolveu enviar Jesus para abrir para nós um outro caminho, um outro precedente, uma outra maneira de nós adquirirmos salvação. E nós acreditamos, nós buscamos, nós vamos para a igreja, nós queremos ser salvos, nós queremos um lugar no céu,
nós acreditamos na palavra de Deus, mas nos é difícil cumprir. Nós vemos nessa passagem Marta preocupada. Marta, talvez a irmã mais velha, com a direção da casa, porque não diz da mãe, não diz do pai, mas diz que Jesus entrou numa casa de uma mulher chamada Marta, e ela estava talvez até preocupada em cozer alguma coisa, fazer alguma coisa para servir Jesus. E isso não é ruim, isso é bom. Nós precisamos ser hospitaleiros com as pessoas, principalmente sabendo que era Jesus. Mas Maria se atirou aos pés e se interessou pela parte espiritual. Nós temos um material e um espiritual que nós não conseguimos separar. Nós não conseguimos cuidar de um sem misturar com o outro. Com o mesmo corpo que eu trabalho, eu sirvo a Deus. Com o mesmo alimento que eu me alimento para trabalhar, eu me alimento para fazer a obra de Deus. Com esse corpo pecaminoso, sujo e sem nenhuma chance, se não for buscando a vontade de Deus na nossa vida, eu trabalho com esse corpo e eu cuido das coisas de Deus. Não conseguimos separar material e espiritual. Mas nós precisamos fazer uma certa distinção das duas coisas. Nós encontramos muita gente preocupada e trabalhando, inclusive na igreja. Muita gente trabalhando na igreja e dando ênfase às coisas materiais. E nós precisamos despertar em nós o espiritual. Buscar o espiritual. Nós às vezes nos colocamos a orar e de repente vem em nosso coração aquele sentimento de que estamos falando sozinho, que não é necessário aquilo, que não precisa de tudo isso, que Deus conhece o nosso pensamento. Se Deus conhece o nosso pensamento, então por que nós ficamos falando? A palavra diz: clama a mim. Traga a mim as tuas necessidades. Não é que eu não saiba, é que eu quero ouvir. Nós precisamos manter uma ligação hoje com o Espírito Santo que está no nosso meio. Naquele tempo estava Jesus. E quando Marta questionou com Jesus: Senhor, você não está percebendo que eu estou trabalhando, que eu estou cuidando, que eu estou na labuta do dia a dia e a minha irmã está aí, sentada a seus pés, numa boa? Ele disse: não é necessário todo o tempo para cuidar do material, que nós precisamos fazer escolha. E Maria fez a escolha certa, qual não será tirada. Ou seja, não vou dizer nada a ela, deixa ela aqui. E por causa não de Marta, mas por causa de Maria, esse texto, esses 5 versículos, chegou até os dias de nós para abrir os nossos olhos. Se Maria não tivesse parado para ouvir, não tivesse desempenhado o papel de crente, de busca pelo espiritual,
as duas estariam servindo, trabalhando, atendendo aos cuidados da casa, talvez fazendo uns quitutes. Eu acredito que naquele tempo a cozinha era bem deficitária, que a comida ia ser uma comida simples. Mas se as duas tivessem atentas a isso, não teria essa passagem para nos alertar hoje. E nós precisamos fazer escolha ainda hoje. E o bom é escolhermos atender a Deus. Ouvir e obedecer. Colocar em prática. Fazer as nossas escolhas é necessário nos dias de hoje. Pense nisso e que o Senhor nos ajude nessas escolhas.